Amém, gente? Glória a Deus. Que belo louvor. Convido você, do jeito que você está agora, a nós juntos fecharmos nossos olhos e conversarmos com Deus. Querido Pai, nós rendemos honra, glória, poder ao único que é digno de receber. Que não haja nenhum outro Deus entre nós. Que não haja nenhum outro ídolo que porventura venhamos a cultivar ou a levantar. Que Tu sejas, Senhor, o único digno da nossa adoração. Este culto nós não assistimos, este culto nós prestamos. Que o Senhor venha ser o único a ser exaltado. É isso que nós pedimos, não porque mereçamos ou tenhamos alguma capacidade, mas Te pedimos pelos méritos de Jesus, no nome dEle. Amém. Feliz sábado para você que acompanha aí da sua casa ou de onde você estiver agora. Para quem não me conhece, me chamo João, sou esposo da Nadine, conhecida de muitos aqui de vocês. A gente é membro, frequenta ali a Igreja da Colina, onde a gente ajuda no Ministério da Música e basicamente em todos os outros ministérios onde a gente puder estar ajudando, a gente está. Irmãos, uma alegria poder estar aqui com vocês, para juntos podermos nos aprofundar na Palavra de Deus, juntos podermos refletir, relembrar e trazer de volta à nossa memória as profundidades da verdade do Evangelho. Sabe, eu não quero que este aqui seja um ambiente onde você simplesmente analisa a boa qualidade ou a habilidade ou eloquência de um pregador. Aonde você vem para um momento como este, você analisa a música, analisa aquilo que está acontecendo, mas que o culto não seja um culto onde você assiste. O culto seja um culto onde eu e você prestamos. Então permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Permita que o Espírito Santo revele a você, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele perscruta o interior de Deus. O Espírito Santo aponta o caminho, ele volta os nossos olhos para a verdade de quem Jesus é. Permita que o Espírito Santo hoje trabalhe em nossos corações. Permita que ele tenha liberdade, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em João capítulo 5. João capítulo 5, o último dos 4 evangelhos. João com a sua forma peculiar de escrever, com as suas histórias exclusivas do evangelho. Muitas histórias estão presentes em todos os evangelhos, mas tem histórias que estão presentes somente no evangelho de João. Nós iremos, ao invés de a gente fazer uma leitura mais corrida, queria propor que a gente analisasse texto a texto. Eu falei isso lá embaixo e trago aqui de volta para os irmãos. A gente vive uma época em que tudo é muito automático. Basta um prompt da inteligência artificial e você já tem resposta para vários dos seus questionamentos, para várias das suas demandas. E nesse momento em que tudo é muito automático, se existe uma coisa que não pode, em momento nenhum, ser automática, é a nossa relação com as Escrituras. Se eu transformo a minha relação com as Escrituras em um piloto automático, não é que eu esteja pecando simplesmente, mas eu deixo de aproveitar nuances, tesouros escondidos, deixo de aproveitar tudo aquilo que o texto está me dizendo. Então que hoje sejamos desafiados a não fazer uma leitura corrida, automática, mecânica, artificial da palavra de Deus, mas que estejamos atentos aos detalhes que ela nos traz. Por isso que a gente vai analisar verso a verso aqui na mensagem de hoje. João capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado tanque de Betesda, com 5 entradas na volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes,
inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, um anjo do Senhor descia e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois que as águas eram agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. A gente vai fazer uma pausa aqui para analisar algumas coisas. Perdão. Como eu disse, a Bíblia ela dá detalhes. Se nós não estivermos atentos, a gente perde. Os números na Bíblia, alguns deles têm significados profundos. Não que dentro da Bíblia exista numerologia, não é isso. Mas nós encontramos alguns numerais que apontam para algumas coisas. Então, por exemplo, número 7, ele sempre vai apontar para a perfeição. Sétimo dia. Você tem o 7 ligado a vários outros elementos ou momentos, histórias, elementos textuais, etc. O número 40, ele vai geralmente estar ligado à provação. 40 anos do povo no deserto, 40 dias de jejum e oração que Jesus passou no deserto. E você tem o número 5. O número 5, a gente tem um pouco menos de clareza em relação a ele. Mas, geralmente, ele vai estar ligado a duas coisas. Primeira coisa, graça de Deus e responsabilidade humana. Responsabilidade humana. A gente vê isso expresso, por exemplo, na parábola das virgens, onde cinco eram prudentes e 5 eram tolas. Então a gente tem o número 5 ligado à responsabilidade humana e também à graça divina. E essa história, ela se encontra em João capítulo 5. A gente sabe que capítulos e versículos vieram depois. Foram uma forma que foi encontrada que a gente endereçasse melhor os textos, que a gente encontrasse com mais facilidade. Mas Deus se conduziu todo esse processo de formação do cânon que a gente conhece hoje, de formação das escrituras como a gente conhece hoje, permitiu que essa história estivesse registrada em João capítulo 5. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse tempo atinge todos nós, né? Uns mais, outros menos, mas atinge. E nós encontramos esse texto presente em João capítulo 5. E a Bíblia, além de estar com essa história, com esse relato em João capítulo 5, onde nós vemos que aponta para a responsabilidade humana e também para a graça divina, existia ali um tanque. E nesse tanque, nós encontramos aqui no verso 2, havia 5 entradas na volta. Nós estamos indo para um lugar, nós estamos construindo um quebra-cabeça. Então nós temos alguns números na Bíblia que apontam para determinadas coisas, 40, provação, número 7, perfeição, número 5, responsabilidade humana e graça divina, e nós temos essa história aqui, conhecida por todos vocês, acredito, pelo menos da maioria, relatada em João capítulo 5, e o verso 2 traz a informação de que aquele tanque tinha 5 entradas na volta. Então a gente fundamentou, a gente pavimentou a estrada, e a gente vai continuar agora a leitura do texto. Verso 5, diz assim: um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E verso 7, o paralítico respondeu: não, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. O que acontecia nesse tanque que é registrado, que é relatado em João capítulo 5, que tinha 5 entradas na volta, e a gente já entendeu o significado do número 5 na Bíblia. Você tinha reunido e conglomerado várias pessoas com algum tipo de limitação. E a Bíblia diz: cegos, mancos, paralíticos, todos eles estavam reunidos ali. Por que eles se reuniam naquele tanque? Porque a Bíblia nos garante que, de vez em quando, um anjo do Senhor descia e agitava as águas. E o primeiro que fosse mais rápido, fosse mais habilidoso,
passasse por cima dos outros, muito provavelmente, porque era uma aglomeração muito grande de pessoas, o primeiro que entrasse no tanque era curado. Então você tinha várias pessoas ali com limitação, dependendo do seu próprio esforço para tentar de alguma forma alcançar a graça que de vez em quando vinha naquele tanque. E a Bíblia, meus amados, é cheia de tipos e antítipos. O que é um tipo e o que é um antítipo? Tipo é uma prefiguração. Tipo é algo, um elemento que aponta para algo maior. Vou te dar um exemplo. Ao longo do livro de Êxodo, você vê estabelecido ali, durante a formação de Israel como nação, uma série de instruções relacionadas ao sacrifício de animais. Então a gente sabe que para que fosse feito um sacrifício, era necessário que fosse escolhido o cordeirinho mais branco, sem nenhum defeito. E esse cordeirinho seria sacrificado em favor dos pecados do povo, daquela família, de quem estivesse sacrificando ali. Isso é um tipo que apontava para o cordeiro que viria depois, que é Jesus Cristo, que iria ser sacrificado e morreria no meio, no seu lugar. Amém? Isso é um tipo, e Cristo é o antítipo. E a Bíblia, ao longo de toda a Escritura, você vê vários desses tipos e antítipos. Então olha só a situação que estava presente no tanque. Pessoas afetadas pelo pecado, pessoas com limitações, que dependiam, até aquele momento, do seu próprio esforço. Que dependiam, até aquele momento, da sua própria habilidade. Para ir atrás, para correr atrás de algum tipo de cura, de algum tipo de milagre físico. E essa situação aponta diretamente para a minha e para a sua história. Essa situação aponta diretamente para a realidade do Evangelho. Para a boa notícia do Evangelho. Porque a partir do momento que o ser humano cai, a partir do momento que o ser humano peca, em pecado nos concebe a nossa mãe. Nascemos com limitações. A criação de Deus é perfeita, mas o homem pós-pecado, ele é imperfeito. Então nós nascemos com limitações. Se eu estou pregando para você hoje de óculos, é por causa do pecado. Se eu tenho uma dor de cabeça, é por causa do pecado. Se nós vemos guerras no mundo, é por causa do pecado. Então a nossa situação é a mesma situação daqueles paralíticos que se encontravam no tanque de Betesda. Que até então dependiam do seu esforço, do seu mérito, da sua habilidade de ser mais rápidos, de estar mais atentos, de serem melhores do que os outros para conseguir então um milagre. E é muitas das vezes a situação que eu e você nos colocamos. Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já morreu no meu e no seu lugar. E a gente ainda tenta passar por cima dos outros, confiar na nossa própria habilidade, para então merecer algum tipo de graça sobre as nossas vidas. Irmãos, o Evangelho, ele precisa ser voltado a ser pregado. Os nossos sermões, as nossas músicas, falam muito sobre aquilo que nós temos que fazer, e pouco sobre aquilo que Ele fez. Os nossos cultos são muito sobre nós e pouco sobre a realidade dele. Os nossos cultos são muito sobre as práticas, sobre o como. Então a gente tem muitos cursos, muitos sermões, muitas programações voltadas ao como. Como que eu posso ter uma vida de oração melhor? Como que eu posso ser um pregador melhor? Como que eu posso ter um casamento melhor? Como que eu posso gerir melhor as nossas finanças? E a gente vem culto após culto buscando uma nova chave, buscando uma nova estratégia, um novo método, um método revolucionário, a grande chave, a grande questão que vai resolver minha vida, que vai me fazer chegar no meu objetivo.
e pregamos pouco sobre a realidade de quem Cristo é. Essa semana a gente analisou a história onde os apóstolos, os discípulos se perguntavam: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Essa pergunta precisa estar mais presente no nosso dia a dia. Quem é esse? Quem é esse homem? A nossa fé não é uma fé automática. Na era da inteligência artificial, a nossa fé não pode ser artificial. Ela tem que estar fundamentada. Fundamentada no quê, João? Fundamentada em um alguém. E esse alguém é Cristo. Então, no tanque de Betesda, você tinha esse funcionamento. E ali você tinha um camarada que estava naquela situação fazia 38 anos. 38 anos. E a gente se pergunta, né, como é que alguém pode viver 38 anos nessa situação? 38 anos vivendo desse jeito, vendo os outros conseguindo milagres, vendo os outros sendo curados e ele ali. Mas, amados, o ser humano, eu e você somos altamente adaptativos para aquilo que é bom e para aquilo que é ruim. A gente se adapta, a gente se acostuma. Tudo aquilo que acaba se tornando familiar para nós, a gente se acostuma. Por isso que é muito mais fácil você ser gentil com as pessoas de fora da sua casa do que com as pessoas de dentro. Por isso que o casamento é tão desafiador. Por isso que a criação de filhos é tão desafiadora. Porque é familiar. A gente se acostuma. A gente se acostuma e provavelmente aquele homem também estava acostumado. Tanto que ele já tinha a resposta pronta. Jesus chega a ele, então olha só. Aquele pessoal, aqueles paralíticos que estavam ali, dependiam do seu esforço para então conseguirem algum milagre. E aí Jesus entra no tanque, Jesus entra naquele ambiente. Jesus, ele é a encarnação, a personificação da graça. Então, aquele povo, aquela galera que estava acostumada a depender do seu próprio esforço, do seu próprio mérito, da sua habilidade para conseguir algum milagre, agora se depara com a situação da graça vindo até eles. E aquele homem que estava ali há tanto tempo, ele se depara agora, ainda sem saber, com a graça agora diante dele. A gente não tem um relato se ele orou, a gente não tem um relato se ele fez jejum, a gente não tem um relato se ele era dizimista fiel. A graça se apresentou. Sem que a gente mereça, a graça se apresenta. Existiu um movimento teológico alguns anos atrás, denominado como a hipergraça. Que mais ou menos, bem a grosso modo, distorcia o significado da graça para dar liberdade para uma vida, então, devassa, uma vida pecaminosa, porque a graça de Cristo cobre tudo. Enfim, um entendimento distante daquilo que as Escrituras nos apresentam. Mas se você for parar e tentar rebater ou refutar a hipergraça, você vai ter muito mais trabalho do que você imagina. Porque é algo realmente escandaloso. Jesus sendo Deus no meio de homens pecadores. É algo realmente difícil de explicar. E tão difícil de explicar, é mais difícil ainda compreender. Mas fato é que a graça estava ali agora. Cristo estava ali agora. E Cristo faz uma pergunta que hoje é a mesma pergunta que provavelmente Ele faz para nós. Você quer ser curado? Por que dessa pergunta? Sabe, é muito saudável que a gente vá para o texto com perguntas. Por que Jesus fez essa pergunta? Parece óbvio. Parece óbvio que aquele homem não queria mais viver naquela situação. Parece óbvio que aquele homem queria ter autonomia. Parece óbvio que aquele homem queria poder voltar a andar. Você quer ser curado? Porque essa pergunta revela um nível de interação que deve existir com a graça de Deus. A graça de Deus não é irresistível. Por mais maravilhosa que seja, existe um nível de interação, de fome, de sede, que o Senhor espera de nós. Eu quero. Tal qual Paulo fala em Filipenses capítulo 3, eu quero conhecer Jesus. Em dado momento do Evangelho de João, alguns gregos
Alguns homens gregos chegaram para Filipe e disseram: nós queremos ver o Messias. Em dado momento da história de Moisés, ele olha para Deus e fala: Senhor, eu quero mais de ti. Mostra-me tua glória. Queremos mais. Muitas das vezes é isso que nos falta. Jesus se torna tão familiar, ou nós nos acostumamos tanto, que se ele vir ou não aos nossos cultos, a gente nem percebe. Se ele participar ou não das nossas reuniões de planejamento, a gente nem percebe. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, aquela palavra é uma palavra para a igreja. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Sei que a gente usa muito isso em apelo, né? Mas aquela palavra é uma palavra para a igreja. Mostrando que é possível fazer igreja e Jesus está do lado de fora. É possível fluir em ministérios, fazer com que os ministérios funcionem, fazer com que as coisas aconteçam e Jesus estar do lado de fora. O evangelho precisa voltar a ser pregado. Nós mesmos precisamos voltar a ser evangelizados com a boa mensagem, com a boa notícia de que Cristo é suficiente. Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? Jesus pergunta hoje para mim e para você: você quer ser curado? Você quer ser curada? E aí, a resposta daquele paralítico provavelmente também é a nossa resposta: desculpas. Senhor, eu não tenho forças, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando eu estou tentando entrar, alguém passa na minha frente. É ou não é assim? A época que a gente vive é ou não é assim? Correndo o tempo inteiro, parece que nada do que a gente... Parece que o dia ele precisa ter 30 horas para a gente dar conta. Sempre fica alguma pendência, sempre fica alguma coisa. Você compra um carro novo, você compra o carro do ano. Em seguida, no ano seguinte, já lança um outro carro. Você compra um celular agora, em seguida já lança um celular melhor do que esse. E parece que nada do que a gente faz é suficiente. Sempre fica alguma coisa para trás. Esse é o mundo que a gente vive, amados. Por isso que o evangelho ele é tão confrontador. Por isso que o evangelho ele é tão difícil de ser compreendido. Por isso que o evangelho ele não tem sido mais pregado, porque é difícil. É mais fácil eu me basear no meu próprio mérito. É mais fácil eu depender do meu próprio esforço. Porque então eu consigo controlar as coisas. Agora com o evangelho eu não controlo nada, eu somente me entrego. Porque Cristo é suficiente. Porque a partir do evangelho Cristo se torna tudo. Eu tendo tudo ou não tendo nada. Eu vivendo, eu conhecendo, eu tendo boas condições financeiras ou não. Cristo se torna tudo para mim. De tal modo que nenhum glamour que o ministério possa vir a me dar é suficiente. Quando eu comparo com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. As desculpas que aquele homem deu talvez sejam as mesmas desculpas que você dá. Senhor, mas eu tentei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu jejuei, eu orei, eu dizimei, eu me entreguei para a tua igreja, eu liderei ministério. A pergunta não foi essa. A pergunta foi: você me quer? Você me quer? E o texto continua no verso 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Instantaneamente. De uma hora para outra. Claro que na vida cristã muitas das coisas funcionam através de um processo. Mas quando nós falamos de perdão dos pecados, ele acontece assim. Só que a gente não aceita isso. A gente não entende que é simples assim. A gente peca, a gente cai e a gente se arrepende, fica triste. Vá para o Senhor, ora, pede perdão e não acredita. A gente ora em nome de Jesus e a gente não acredita que a gente foi perdoado. Hoje eu quero aqui pregar o Evangelho para você. O Evangelho
para você que está cansado de tanta religião. Hoje eu quero aqui pregar o Evangelho para você que está cansado de tanta artificialidade. Cristo precisa voltar a ser central nos nossos cultos, amados. Cristo precisa voltar a ser central nas nossas músicas, nas nossas reuniões. Cristo precisa voltar a ser o centro no nosso estudo da palavra. Muitas das vezes usamos das Escrituras para provar da nossa doutrina, rebatendo a doutrina dos outros, amados. Fazemos parte de um povo remanescente. Fazemos parte. Não somos melhores do que os outros. Somos todos pecadores miseráveis que dependemos da graça de Deus. Só que parece que essa mensagem não é suficiente. E a gente tem que cercar de outras narrativas para que a gente se sinta especial. Qual maior boa notícia você quer do que essa de que fomos comprados pelo sangue de Cristo? Você quer uma notícia maior, melhor do que essa? Que você pertence à família real pelos méritos de Jesus? Precisa de mais. Paulo escreve assim para os Gálatas: ó Gálatas insensatos. O Evangelho foi pregado na frente de vocês. E parece que isso não é suficiente, vocês querem ficar se cercando de mais coisas. É óbvio que existem obras, é óbvio que existem práticas, é óbvio que existem disciplinas espirituais, mas muitas das vezes nós assumimos e praticamos essas disciplinas como alvo de mérito para nós. Eu começo a ter uma vida de oração para poder saber e ter certeza de que eu oro mais do que o meu irmão. Eu quero liderar o ministério no ano seguinte para ser melhor do que aquele que liderou esse ano. Eu quero fazer um curso de como pregar melhor para pregar melhor do que os meus irmãos. É tempo de arrependimento, amados. Não venho aqui em tom de condenação, porque dos pecadores eu sou o pior. Todas as vezes que eu vou para frente do púlpito, eu tenho que me entregar verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus, para não ser levado pelo orgulho, para não ser levado pela arrogância, para não ser levado pela prepotência. Muitos anos, sou adventista de terceira geração já. Eu comecei a pregar muito cedo, então muitos anos da minha vida eu passei focando na minha performance em cima do púlpito. Para terminar o culto lá na frente, eu ouvi o elogio dos irmãos. Estou confessando aqui para você. Só que eu vejo que essa tem sido uma realidade geral. Qualquer coisa é adorada em nossos cultos, menos Jesus. Quem Cristo é, amados? Quem Jesus é? Quem é esse homem que até os ventos lhe obedecem? Quem é esse homem que João em Apocalipse descreve como alguém que tem olhos como chamas de fogo? Que os cabelos são brancos como a lã, sua coxa está escrito Rei dos Reis. Quem é esse homem, amados? Eu sei que a gente tem uma visão clara, escatológica de como vai ser o final dos tempos, mas fato é, Jesus vai voltar. E a gente tem falado tanto de identidade, sabe? Só que a gente não perde a identidade quando a gente troca hinos mais antigos por hinos mais modernos. A gente não perde a nossa identidade quando a gente muda a nossa doxologia. A gente perde a nossa identidade quando a volta de Cristo deixa de queimar no nosso coração. Olha o nome da nossa igreja, Adventista. Quando a volta de Jesus deixa de ser uma realidade no meu coração, deixa de ser algo por qual eu almejo, ou eu até almejo, eu até desejo, mas para fugir deste mundo, quando eu foco mais nas ruas de ouro do que na pessoa de Jesus, aí sim eu perdi a minha identidade. Vamos colocar as coisas no lugar. Cristo precisa voltar a ser o centro.
Quer saber como ter uma família, quer saber como ter um casamento melhor, um casamento mais saudável? Olhe para Cristo. Quer saber como prosperar na igreja? Olhe para Cristo. Quer saber como fazer com que os ministérios atinjam seus objetivos, como que a igreja cresça, como que a igreja prospere, como que a igreja seja reavivada? Olhe para Cristo. Porque Deus não vai fazer nada se a igreja não estiver centrada em Cristo, porque pelos nossos próprios méritos nós não conseguimos, amados. Você pode orar o tanto que for, se você não estiver fundamentado em Cristo, amados. Não é o volume da sua oração que faz Deus fazer algo por você. Porque para fazer algo por você, para fazer algo por mim, que sou pecador, Ele precisa estar olhando para Cristo. Então a minha vida precisa estar fundamentada na videira. A graça, ela é o oposto de mérito, mas não de esforço. Existe esforço, mas o esforço está em permanecer. Permanecer mesmo quando tudo dá errado. Permanecer mesmo quando se levantam situações, mesmo quando se levantam tempestades que você não criou. A gente viu essa semana sobre o relato de Marcos capítulo 4, é interessante, sabe por quê? Porque Jesus, sabendo o que iria acontecer, ele disse para os discípulos, vamos para o outro lado. Mesmo sabendo que haveriam tempestades, o relato bíblico diz assim, levantou-se um forte vendaval. Não disse de onde veio, não disse qual foi a causa, não disse que foram forças externas, malignas que criaram, não disse, simplesmente levantou. É ou não é assim na minha e na sua vida? De repente, do nada, levantam-se vendavais. E nesse momento que levantam-se vendavais, é onde os nossos ídolos são revelados. Se você se apega à sua conta bancária, se você se apega ao seu vício, isso demonstra os ídolos que você tem levantado na tua existência. Eles estavam perto de Jesus. Jesus estava do lado deles, por mais que estivesse dormindo. Muitas das vezes é assim também. Todas as vezes a gente está na lua de mel da fé, né? A gente está orando, a gente está jejuando, e a gente não faz isso como uma obrigação religiosa. A gente faz isso porque a gente está gostando. Está gostoso esse ambiente da presença de Deus. Você quer conhecer mais a Deus, você está próximo, de repente vem um vendaval, e você diz, Senhor, tá aí. Estou aqui te buscando, estou aqui sendo fiel, o Senhor me dá uma dessa. Às vezes vem, amado. Às vezes não é culpa sua também, mas vem nesse momento, aonde está o teu fundamento. Só que a gente tem focado mais em doutrinas de homens, em tradições de homens, do que no evangelho profundo e verdadeiro de Jesus Cristo. Por isso que quando a tempestade vem a gente fica desesperado, porque não tem fundamento. Não tem rocha, não tem videira. O que você tem é religiosidade. O que você tem são práticas humanas. Mas Cristo precisa voltar a queimar nos nossos corações. Quem é esse homem? Quem é esse homem? A gente vai ouvir um hino agora. Enquanto este hino estiver sendo apresentado, que você possa renovar os seus votos, amados. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está se movendo aqui neste lugar, neste momento. Não permita que esse seja mais um sermão que você ouviu. Com o serviço, sendo que eu deveria estar assentado aos seus pés. Pela cruz Ele nos chamou. Gentilmente Ele nos atraiu. Não é sobre aquilo que você faz, é sobre aquilo que Ele fez, de tal modo que aquilo que você faz é somente uma resposta àquilo que Ele já fez. Eu prego em resposta àquilo que Ele já fez, eu louvo em resposta àquilo que Ele já fez, eu lidero o ministério em resposta àquilo que Ele já fez. Tendo a aprovação dos outros ou não. Sendo reconhecido ou não, porque o que mais importa é o alvo na qual eu estou perseguindo. Que seja um reencontro que tenhamos com o Senhor hoje, amém? Se entregue a Cristo mais uma vez enquanto ouve essa bela canção.
Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor, mas não de forma automática. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um momento aqui de intercessão. Querido Senhor, nós nesse momento recebemos a mensagem do Evangelho em nossos corações, em nossos lares, em nossas famílias, em nossa igreja de coração aberto. Convictos da nossa incapacidade, Senhor. Pelos nossos próprios esforços não somos capazes de nos restaurarmos. Não somos capazes nem sequer de ter uma vida devocional, nem sequer de ter uma vida de oração. Se não for pelo Teu Evangelho operando em nós, o Teu Evangelho não somente perdoa a multidão de pecados, mas também nos empodera para uma vida em santidade. Pedimos e clamamos por este Evangelho, Senhor. Que Cristo possa vir a ser novamente exaltado, ansiado, pregado em nossos cultos. E não somente nos cultos, não somente nas quatro paredes do nosso templo, mas que Ele possa ser expresso nas nossas relações, no dia a dia, no trabalho, no estudo, na escola, por onde quer que formos. Porque tivemos um verdadeiro encontro transformador com a pessoa de Jesus Cristo, de tal modo que agora a gente não consegue mais ficar calado. As pessoas precisam conhecer. Ah, se eles soubessem quão lindo o Senhor é. As pessoas deixariam tudo, deixariam os carros, deixariam os cavalos, deixariam as buscas por prazeres efêmeros, Senhor. Cristo é tudo que o Senhor pode nos dar. Se temos Cristo, temos tudo. Se não temos Cristo, não temos nada. Ó Deus, toca-nos agora. Pelos méritos de Cristo, toque-nos agora.
Restaure aqui os casamentos que chegaram até aqui a ponto de se quebrar. Restaure os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aquele que estava cansado, aquele que estava desanimado, aquele que estava exausto na fé, sem esperança para o ministério que desempenha. Reacenda a chama no coração mais uma vez. Tal qual Noé, que teve que assumir um projeto ainda sem nem conhecer, sem nem saber aquilo que haveria de vir. Que possamos nos mover por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. É isso que nós pedimos. Nos dê um sábado, um restante de sábado alegre na Tua presença. Leve-nos em segurança para os nossos lares. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.